Bom dia, bom dia com alegria, com a presença do Espírito Santo para mais uma leitura do nosso livro As Leis Dinâmicas da Oração. Hoje nós estamos no 7º dia. Daqui a pouco, gente, eu nem vou contar mais o dia que tá, porque eu não vou lembrar como pode ser mais divertido, como pode melhorar ainda mais. Mas o que eu quero dizer para você hoje, nós vamos começar falando sobre uma vida curada, harmonizada e próspera. Esse livro tem os segredos para todas as suas realizações. Desbloqueios, curas, purificação, enfim, tudo mais. É um livro muito abençoado. Que abençoa a minha vida, abençoa a vida de um grupo de mulheres que eu mentorei no ano passado. Foi um momento muito especial. E para começar o Clube do Livro, esse propósito do Expande Comigo, eu escolhi esse livro para a gente poder fazer essa leitura juntos. Nessas leituras a gente vai trazendo consciências a respeito da neurociência, trazendo conhecimento sobre psicanálise, sobre espiritualidade sem cunho religioso. Nós vamos trazendo vários conhecimentos do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, ferramentas que vão trazer um suporte para você criar uma vida com mais facilidade, alegria e glória, com mais leveza, com mais alegria, com mais consciência. Né? O mais importante de tudo é a consciência. A consciência inclui tudo e nada julga, né? A consciência é aquele lugar onde eu me conheço, aonde eu tenho sabedoria sobre mim e eu sei uma vida que funciona, que não funciona. É aquele lugar onde você vai imprimir a sua identidade no mundo. Quem é você? Como você gostaria que fosse sua vida? Se você estivesse vivendo a sua vida hoje, o que você faria? Essas foram algumas perguntas que eu fiz durante muito tempo e muitas vezes ainda me pego fazendo essas perguntas, porque as perguntas, elas mudam a energia do momento. O que é mudar a energia? Muda o sentimento presente. Quando nós estamos com o sentimento presente, bloqueando a nossa vida, bloqueando o nosso coração, bloqueando a nossa ação, a gente fazendo as perguntas, ela vai começar a dissipar tudo isso e criar novas conexões neurais, novas sinapses neurais, buscando novos caminhos para te levar a novas possibilidades. Porque quando você tá cheio de emoção, cheio de trauma, cheio de drama, você não consegue ver outras possibilidades. Você fica muito aprisionado na emoção e não consegue expandir em consciência, em conhecimento, em ações, né? Ações contributivas para a sua vida e para o seu viver. Então seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Gratidão pela sua presença e que juntos nós possamos expandir grandiosamente, atingir muitas vidas, muitos lares e muitas possibilidades grandiosas para você, para nossa casa, para nossa vida. Bora lá começar o nosso dia? Olha que louvor lindo! Alexa, volume 5. Que esse louvor seja a sua oração hoje. Que ele possa te mudar, te transformar de dentro para fora. Transforme o meu ser. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar declarando de dentro para fora. Transforma todo o meu ser, transforma toda a minha realidade, transforma a minha vida financeira, a minha vida sentimental, a minha casa, o meu lar, a minha mente, de dentro para fora. Respire profundamente, vai dando permissão para sua mente, vai dando comando para sua mente. Mente, eu estou totalmente aberta e receptiva agora para as infinitas possibilidades, para tudo aquilo que quer chegar na minha vida, para todas as consciências, para todos os desbloqueios, para tudo aquilo que quer gerar um novo ser. E eu estou aberta.
eu estou aberta para receber toda essa consciência agora. Eu estou totalmente presente e consciente a cada batida do meu coração, a cada respiração, para estar totalmente engajada, comprometida com cada molécula do meu ser, que nada e nem ninguém vai me puxar para longe disso, pois eu não vou estar validando a realidade de ninguém, mas eu vou estar ali, totalmente comprometida, engajada com a criação da minha vida e dos meus sonhos, e que eu possa ter clareza sobre isso. O corpo mostra-me o caminho, Deus, Espírito Santo, Divino Criador, mostra-me o caminho das infinitas possibilidades, o que eu posso ter, fazer, criar, gerar, vibrar, sintonizar, que faria a minha vida e o mundo um lugar melhor, o que eu posso perceber, saber e ser, que faria a vida valer a pena. Posso ter clareza sobre isso? Uau! Atualiza, bom dia, bom dia! Hoje nós vamos começar falando como sua vida foi curada, harmonizada e próspera. Frequentemente, as pessoas que reclamam que suas orações não estão sendo atendidas são aquelas que não fazem a sua parte, observando diariamente os períodos de oração. Elas querem que suas orações sejam respondidas, ainda que elas estejam tentando fazer um contato diário através do qual elas poderiam ser atendidas. Assim, como uma pessoa que deseja ser curada por um médico e não marca uma consulta. Uau! Nossa! Como pode melhorar, não é verdade? Quantas vezes a gente fica esperando um milagre e muitas vezes a gente tem que fazer o que se requer, né? Quais são as possibilidades que estão disponíveis que eu ainda não considerei, que eu ainda não acessei? Havia uma certa vez uma mulher cuja artrite se agravava cada vez mais. Apesar de um primoso tratamento médico, havia também desarmonia e problemas financeiros na sua vida. Um dia, quando ela estava lendo a Bíblia, procurou por um esclarecimento. Notou que quase toda a passagem que lia falava sobre a oração. Foi então que percebeu que não estava dedicando um tempo diário para a sua oração, meditação e estudo espiritual. Ela não tinha feito contato espiritual e não tinha sido um canal para ser as suas orações respondidas. Nos dias seguintes, ela orou, meditou, diariamente por um período de tempo. À medida que ela orava, a sua vida se tornava mais harmoniosa. Com respeito à sua situação financeira, ela logo recebeu uma carta informando que havia recebido um seguro e um bom salário-benefício previamente retidos e que agora seriam pagos a ela com correção. À medida que ela continuava com seus períodos diários de oração, a dor diminuiu e uma nova força e vitalidade foram geradas. Uma vida totalmente nova gradualmente surgiu para ela à medida que ela persistia em oração. Observava aqueles períodos diários de oração. Ela ficou completamente livre de sua doença supostamente curável. A oração a curou. Deus sempre diz sim, mas nós temos que fazer contato com Ele antes que as respostas possam aparecer. Orar diariamente abre esse caminho. E existem pessoas que dizem que você pode orar a qualquer hora, em qualquer lugar, informalmente, porque você não deve ter formalidade com Deus. De certa forma, eles estão certos. Mas se você estiver tentando fazer contato com uma pessoa importante, não se prepara melhor para a ocasião? O místico alemão do século XIII, Meister Eckhart, disse: Deus se obriga a agir para se derramar sobre os homens quanto mais rápido ele estiver pronto. Em um pequeno panfleto, Deus tem a solução. Emmett Fox explica. Deus pode fazer qualquer coisa e nunca é tarde demais. Existe sempre uma resposta, mesmo que nós não possamos enxergar. Quando em oração você pede algo com simplicidade e realmente espera uma resposta para as suas orações, você realmente espera por aquilo que você pediu. Se essa resposta não vier, você poderá aceitar? Se você não está certo, então é melhor orar com fé. Se lançar o problema nas mãos de Deus, ore para uma solução divina e pela solução dos seus negócios. E então deixe os detalhes nas mãos de Deus. Se você sentir que não recebe a resposta para as suas orações, então ore por entendimento. Olha que incrível, né? Talvez a gente tá orando, mas não tá orando da forma correta, porque às vezes Deus já tá trazendo as respostas para você e você não tá percebendo. Porque muitas vezes a gente quer a resposta do nosso jeito. A gente quer a informação da nossa maneira e às vezes não é da nossa maneira, é da maneira que Deus quer fazer. Dizer não traz as respostas da oração.
Frequentemente, as orações das pessoas não são respondidas porque elas dispersam suas forças e dissipam o poder espiritual acumulado na oração. E não existem canais através dos quais as suas orações possam ser respondidas. Depois que você ora, aprender a dizer não para as coisas, pessoas e atividades necessárias na sua vida. Conserve mais o seu tempo e energia de modo que suas orações possam ser respondidas. Não ore e dissipe os poderes da oração através de atividades sem fim com pessoas desnecessárias. Uma das primeiras coisas que uma pessoa que ora aprende a dizer é não para pessoas e atividades que dissipam seu tempo e energia. Ao invés disso, elas mantêm suas orações para que possam ser respondidas. Ontem à tarde eu fui numa constelação lá no Instituto e depois vindo embora eu estava compartilhando com uma amiga a experiência. E no carro a gente estava conversando que ela participou de uma imersão esse final de semana. E ela saiu dessa imersão e ela escolheu ficar sem celular, sem redes sociais por um período. Então ela foi, desinstalou o Instagram e estava compartilhando como que o celular, como as redes sociais, estava tomando o seu tempo, tomando a sua energia. Que tipo, ela falava, cada farol que eu parava eu tinha que pegar o celular para ver se tinha uma mensagem. Cada momento que eu estava, eu tinha que pegar o celular para ver se tinha alguma informação. O quanto eu perdia tempo do meu dia olhando coisas que não me agregavam em nada, ao invés de estar vivendo a minha vida. E isso hoje em dia é muito real. Quanto tempo a gente perde vendo coisas desnecessárias, ou falando, vivendo, convivendo com ambientes, com pessoas que você não gostaria de ser, que você não seria como aquela pessoa e que você não tem nada agregador para aquilo. Então, o que a gente tem que começar a aprender a falar não, sabe? É difícil, é dolorido ter que deixar coisas, pessoas, lugares, comportamentos para trás. Mas um novo ser exige um novo comportamento, exige uma nova atitude. E é muito importante a gente reconhecer isso e ser grato pelo aquele período que foi. Não é com julgamento, essas pessoas, não é com esse julgamento, não é com esse olhar. Mas é só para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Se eu continuar nesse lugar, nesse ambiente, com esses comportamentos, como que vai ser a minha vida? Novas atitudes, novos resultados exigem novos comportamentos. Mesmos comportamentos, mesmos resultados. Né? A gente é tão clichê, a gente já cansou de ouvir sobre isso. Então, que você possa ter consciência e maturidade sobre quais são os novos comportamentos que eu preciso adquirir na minha vida, que vão me levar para um novo lugar. Existe uma certa disciplina espiritual que faz com que as orações sejam respondidas. O melhor lugar para aplicar essa disciplina espiritual é sobre nós mesmos. Eu tenho acompanhado muitas pessoas potencialmente admiráveis, mas que nunca fazem a sua graduação de espiritualidade e nunca têm as suas orações respondidas, porque elas nunca aprendem a dizer não para eventos, pessoas desnecessárias em suas vidas. À medida que você expande e eleva seu pensamento, você muda. As pessoas e atividades da sua vida devem frequentemente mudar também. O que era perfeitamente certo em um período passa de sua vida é incerto em um período mais distante, porque existem algumas coisas maiores e melhores tentando se abrir para você. Você tem crescido em um molde de virtudes. Mas se inicialmente você parar de crescer espiritualmente, o notável pode não acontecer. Então você reclama que as suas orações não têm sido respondidas. Todavia, ninguém parou a resposta a não ser você mesma. Aprenda a dizer não se você quer ter suas orações respondidas. Quanto mais você dissipar as suas forças, dissipando externamente o seu tempo com eventos, pessoas desnecessárias, você terá que pagar um alto preço pela sua estupidez e um alto preço às suas orações será não ser respondidas. Emily Cady explica no seu famoso livro Lições sobre a Verdade. Toda pessoa deve ter um tempo diário para quietude e meditação. Na meditação diária, repousa o segredo da oração. Ninguém pode crescer no conhecimento espiritual e nem poder sem isso. Você deve se concentrar nessa atividade. Esse é o ponto da partida do amor para ajudar os outros. Fazer é secundário a ser. Fazer é secundário a ser. E quantas vezes você está fazendo para provar que está sendo, quando na verdade você só está fazendo? Quando nós estamos conscientes sobre a verdade, ela irradiará e executará os trabalhos independentes dos nossos afazeres.
Se você não tem tempo para essa meditação tranquila, arranje tempo, tenha tempo. Você verá que é melhor cancelar algumas coisas do que negligenciar regularmente a sua meditação. Você perceberá que algumas vezes você gasta muito tempo todo dia em conversas ociosas com pessoas que somente procuram alguns momentos de entretenimento. Se você puder ajudar tais pessoas, bem. Se não, não desperdice o momento com ociosidades, dissipando-se para gratificar sua inatividade. Você não tem ideia do que pode perder com isso. Uma dona de casa inicialmente pouco atraente, cuja vida subitamente começou a ter resultados como uma melhor saúde, espiritualidade e beleza interior, que melhorou os lucros financeiros do seu marido, que ajudou no sucesso do seu único filho e ainda recebeu uma herança repentina de uma fonte totalmente inesperada. Foi perguntada a respeito do segredo do seu sucesso. Foi simples. Eu aprendi a dizer não para as coisas menos importantes. Gastando mais tempo na oração e no estudo espiritual, eu me preparei para receber todas as coisas boas que desejei e elas vieram. Até que você aprenda a dizer não para as coisas menos importantes, as suas orações mais importantes nunca serão respondidas. Comecei essa live fazendo exatamente essa afirmação, essa oração, para quanto nós podemos estar totalmente comprometida com cada molécula do nosso ser, para criar a nossa vida e a nossa realidade. E quantas vezes nós nos distraímos. Eu vejo assim que quantas coisas foram mudadas, nem em mim, na minha vida. Eu tinha muito tempo, muitas conversas com várias pessoas no WhatsApp. Eu passava o dia inteiro conversando com pessoas no WhatsApp. E conversas ociosas, conversas que não levavam a lugar nenhum. Tanto para mim como para a vida das outras pessoas. E hoje é tão interessante que depois que eu parei de ter esse entretenimento, porque é uma coisa muito básica do ser humano. O ser humano, ele busca entretenimento. Então, ele gosta de estar em lugares, em situações que vão trazer entretenimento. Enfim, qualquer coisa que chame a atenção, que tenha um espetáculo, que tenha uma ativação emocional, seja qualquer ativação emocional, seja de compaixão, seja de alegria, seja de risada. O ser humano, a natureza básica humana, ela busca esse entretenimento. Entretenimento é importante, ele é importante. Mas nós precisamos administrar a nossa vida e ter uma vida planejada e ter momentos determinados para esse entretenimento, tá bom? E eu parei de começar a responder tantos WhatsApps, a ficar perguntando para as pessoas demandadamente. Sabe aquela conversa de elevador? A minha cunhada fala muito isso. Eu não aguento mais conversa de elevador. Ai, como tá seu dia? Tá calor, tá chovendo, tá sol, tá frio, esfriou. Tá ventando, Essas conversas, assim, com pessoas aleatórias, conversas superficiais só para provar que você está sendo, quando na verdade você só está fazendo. E você não está sendo. E quantas vezes a gente tem esse tipo de comportamento em grupos, grupos de pessoas do nosso passado. Enfim, eu tenho grupos da minha época do ensino médio, que de vez em quando eu entro lá para ver a conversa, mas eu confesso para vocês que tem muitos grupos que eu silenciei, muitos grupos que eu coloquei nos arquivados e tá lá. Por quê? Porque são informações, são conversas, são coisas que não vai mais me acrescentar em nada, sabe? E às vezes a gente tem que ter essa maturidade de saber filtrar aquilo que vai ser agregador ou não nas nossas vidas. As orações não são respondidas apressadamente. Eu não sei se, vocês que estão aqui comigo, que vocês estão aqui, faz sentido para vocês? Quantos comportamentos vocês deixaram para trás que trouxeram novas possibilidades? Um outro comportamento que talvez não fosse esse de ficar conversando com várias pessoas na internet, mas outro mau comportamento que você tinha, que quando você deixou de fazer, que você viu que a sua vida expandiu, que a sua vida andou, e que até mesmo a outra pessoa também foi para um outro lugar de mais grandiosidade. Às vezes uma bebida, uma coisa assim que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, eu tinha um problema de compulsão alimentar. Então, tudo na minha vida eu descontava em doces, em refrigerantes, em comida, tudo era comida. E eram essas comidas bem gordurosas. Ontem eu fui fazer uma limpeza de pele, e enquanto a gente faz lá a limpeza de pele, fui conversando com a Gi, e a gente falando a respeito disso,
falando sobre as gerações, na verdade. E a nossa geração, a geração aí da década do final de 80, início de 90, é a geração que pegou a expansão da indústria, né? Nós somos a geração que pegamos várias expansões, nós pegamos a expansão da indústria, então nós comemos muito alimentos industrializados, muitas coisas gostosas, né? Guloseimas, gostosuras, porque nós ficamos acessíveis a isso com mais facilidade, principalmente na nossa infância, que é o nosso período de desenvolvimento, é a fase mais importante de solidificação das informações no nosso sistema. Então, a maior parte das coisas que a gente repete na nossa vida adulta foi desenvolvida até os nossos 7 anos de idade. E nós pegamos muitas evoluções. Nós somos a geração que pegou o início da tecnologia, né, dos computadores, das televisões coloridas e... Então, assim, nós somos uma geração que teve muitos estímulos, muitos acessos, muitas possibilidades. E aí, assim, outra coisa que eu estava comentando com ela, né? Que a minha necessidade, hoje eu consigo suprir as necessidades dos meus filhos, aquilo que era uma necessidade minha na infância. Conforto, alimento, segurança, né? Acessos, coisas que antes a gente não tinha na minha infância. Então, hoje a gente procurou, assim, hoje a minha casa é uma casa grande, confortável, né? Porque eram coisas que eu sonhava na minha infância, quando eu crescer, eu quero ter tal. E a gente estava falando que essa geração de hoje, as nossas crianças de hoje, lá no futuro, eles vão ser aquelas crianças que querem, quanto menos, melhor, sabe? Assim, menos no sentido de casa, né? Vamos dizer. A gente quer ter casas grandes, pé direito alto, né? Que essas coisas demonstram poder. E eles não, você pode perceber que as crianças de hoje em dia, eles ficam em ambientes mais fechados, né? Ambientes mais reclusos, mais íntimos. Então eles não vão ter muito essa necessidade de aglomeração como a gente da década do 80 e 90 era, aglutinados, né? A geração dos aglutinados. Essa geração hoje, eles são mais reservados. Então, quantas consciências a gente vai tendo sobre isso? E aí eu fui percebendo essa questão dessa mudança em mim. Quando eu comecei o processo do autoconhecimento, da expansão, eu fui percebendo que coisas que eram muito importantes no passado, que foram instaladas na minha primeira infância, como a questão das guloseimas, da compulsão alimentar, do refrigerante, de descontar as emoções na comida, porque nós não comemos comida, nós comemos as nossas emoções. Isso foi eliminando, isso foi sendo dissipado. Para vocês terem uma ideia tão loucura que era, eu não podia ouvir o barulho de um refrigerante abrindo, sabe? Aquele barulhinho assim, tss, aquilo já me parecia que ativava o negócio, parecia viciado, sabe? Era uma coisa muito doida e eu tinha que se não fosse, tipo, na minha casa, que desse pra mim beber, eu tinha que sair da onde eu tava e automaticamente buscar o refrigerante para tomar, porque o meu corpo pedia aquilo. Quanta insanidade era aquilo. Uma coisa que eu não podia resistir era uma bobeira, um chocolate, um doce. Quando eu ia num evento, sabe, assim, quando eu ia num evento e tinha muita comida e tinham várias coisas que eu gostava, eu queria comer tudo, eu não sabia falar não para aquilo, porque tipo, parecia como se eu não fosse ter aquilo de novo, né? Então, assim, hoje eu percebo quantas pequenas coisas que foram sendo transformadas de uma forma leve, de uma forma natural, e é sem pesar, sabe? Foi sem sacrifício. Realmente foram impressões eletromagnéticas, couraças, memórias que foram sendo limpadas e que a vida foi ficando fluida. Então, até ontem eu estava conversando com uma amiga e que hoje eu aprendi a me acolher com muita generosidade. Existem muitas camadas, muitas esferas, muitas coisas que ainda precisam ser saradas, ser transformadas, resignificadas no meu ser. Mas hoje eu me acolho com muito carinho, muita generosidade, com muita permissão de estar no tempo que eu tenho que estar. Eu estou sendo o melhor que eu posso ser até não conseguir ser melhor ainda, né? Tava comentando com ela que nos primeiros anos de vida do Samuel, eu tinha um desequilíbrio emocional tão grande que eu era extremamente agressiva. Eu descontava toda a minha frustração no meu filho, com palavras, com atitudes, sabe? Eu falo pra vocês, gente, se eu não tivesse passado por esse processo, eu tenho vergonha disso que eu vou falar pra vocês, mas eu vou
vou falar com amor, para que vocês possam observar. Sabe, quando vocês verem uma mãe agredindo uma criança, uma mãe sendo grosseira com uma criança, saiba que essa mãe, ela tá tão doente, sabe, tão doente, que a única solução que ela vê é transferir essa dor para aquela criança. E às vezes ela precisa ser acolhida e amparada e não julgada, sabe? Chegar nessa pessoa e falar, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Como eu posso te ajudar? E realmente, na família, eu vejo isso muito na família. Porque quando uma mãe tem essas atitudes, normalmente a família julga, sabe? Nossa, fulana e tal. Mas não acolhe, não tenta olhar para o lado da dor. Então, quando eu comecei a acolher a minha dor, quando eu comecei a trabalhar o meu emocional, eu também comecei a melhorar as minhas atitudes com o meu filho. E comecei a ser diferente. E hoje eu até sou muito julgada aqui dentro. Tô falando isso, gente, porque eu vivo isso, tá? Porque como eu fui tão grosseira com o Samuel nos primeiros anos de vida, nos primeiros anos, assim, até os 3 anos de idade dele, eu era muito rígida, extremamente rígida. Eu tratava o Samuel como se ele fosse um adulto de 40 anos de idade. Eu era estúpida, eu era, sabe, eu era muito, muito rígida. Essa é a minha energia, eu sou assim. Colérica, eu sou uma pessoa colérica, eu sou brava, é da minha natureza, mas não era nem ser colérica, era ser abusiva, sabe? Era um negócio muito doido. E o fato de eu não ser assim com o Pedro, existe muita comparação. Com o Pedrinho você não é assim, com o Pedrinho, porque tudo é o Pedrinho. E não é que é sobre o Pedrinho, é sobre mim. É sobre eu escolher ser diferente. É sobre eu escolher manifestar algo diferente no meu ser. E aprender e pedir para Deus entendimento de forma com sabedoria para lidar com as circunstâncias. Tô até emocionada. Como pode melhorar? Porque educar uma criança não é fácil. É um desafio muito grande, principalmente para uma criança que não teve certas necessidades atendidas. Para uma criança que foi ensinada a nunca expressar as suas sombras. Uma criança que foi educada a ser perfeita. Então, todas as vezes que eles expressavam as sombras deles, era como se eu reprimisse eles, porque como eu não podia ser daquela forma, eles também não podiam ser. Engole esse choro, se comporta, menino, para com isso, para de birra, para de manha, coisa feia. Assim ninguém vai gostar de você, sabe? Quantos implantes foram instalados na gente quando criança e a gente vem repetindo esses padrões com os nossos filhos, né? Quantas vezes a gente vai repetindo as nossas dores com os nossos filhos. Então, eu tô trazendo essa vulnerabilidade para vocês repararem o que precisa ser transformado, o que precisa ser curado, qual é o mau hábito, qual é o meu comportamento, o que eu tenho abafado na minha vida, que a gente fala que todo o excesso esconde uma falta. O que está excedendo na sua vida hoje? Qual é o excesso que tem na sua vida hoje? Que a gente possa refletir, sabe? Então, hoje, esses foram algumas coisas que se chegaram a mim, a minha necessidade de ser aprovada. E falo para vocês que essa necessidade de ser aprovada, ainda é algo muito forte para mim. Quando eu começo a receber algumas validações das pessoas, sabe? Ai, você é muito boa nisso. Ai, porque você faz isso muito bem. E aí eu fico procurando formas de fazer aquilo melhor ainda para encantar a pessoa ainda melhor, mais. A gente tem que ser assim, é importante o ser humano evoluir, sim. Só que não para mim, não para os outros, mas para mim, né? Eu vejo que de quem eu era e quem eu tenho me tornado, quem eu sou hoje, eu tô muito feliz com cada pequenas conquistas, com cada pequenos nãos que eu consigo dizer. Nos últimos meses, eu tenho passado por um processo de limpeza, de cortes emocionais, de relacionamentos. E eu vou falar para vocês, teve um em especial que me paralisou. Teve um em especial que me congelou, que me desenvolveu um problema na minha lombar, uma dor na minha lombar, que eu tô com ela até hoje. E ontem a gente correu barras, estou num processo aí com uma amiga de correr barras quase todos os dias.
E ontem, durante o processo de correr barras, conforme vai reprogramando, liberando as impressões eletromagnéticas, nós vamos acessando algumas visualizações. E essas visualizações, elas têm arquétipos, né? São arquétipos e os arquétipos têm uma informação por trás. Então, o que é um arquétipo? Por exemplo, a Suelen acabou de colocar aqui uma borboleta, né, no comentário. O que uma borboleta representa, né, para você? Quando você vê uma borboleta, comenta para mim. O que você vê quando você vê uma borboleta? O que a borboleta significa para você, Suelen? O que ela representa? Para mim, a borboleta significa delicadeza, leveza, fragilidade, né? Porque uma borboleta ela é frágil, doçura, encanto, transformação, né? Então é essa questão da borboleta que ela representa pra gente. A Laço colocou que é transformação e metamorfose. Então você percebe que para cada pessoa tem um significado, só que para ter um significado para cada pessoa, ela também tem um significado universal, que nós chamamos morfológico, que é uma consciência universal, todos consciente coletivo. Então todo mundo, quando vê uma borboleta, a primeira palavra que pensa é essa, transformação e metamorfose. A Mari colocou que a borboleta para ela significa o fluir, né? Que a borboleta ela simplesmente flui assim. Então a gente precisa entender essas questões. E aí quando eu tava correndo as barras ontem, eu visualizei eu tive um espasmo, para quem acompanha aqui, eu postei sobre os espasmos musculares que acontecem durante os processos energéticos. Então eu comecei a ter um espasmo muscular na minha perna esquerda, né, da minha perna do joelho para baixo, era como se eu tivesse dado alguns chutes assim, nesse lado esquerdo. E nesse momento eu comecei a visualizar uma cobra coral. E aí a cobra coral representa que você está insatisfeito com algumas situações da sua vida, que você não está sabendo lidar com algumas coisas da sua vida, com algumas situações, que você precisa soltar o controle, deixar fluir, tarará. E realmente existem algumas coisas que estão acontecendo que está fora do meu controle, que fugiu do meu controle, que principalmente em relação à doença do Samuel, é algo que não está no meu controle. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ajudar a ele a fazer as terapias, a melhorar isso para que ele possa ter uma qualidade de desenvolvimento melhor. Mas eu tenho controle sobre isso? Não tenho. Então eu preciso lidar com essa situação. E foi algo inesperado que chegou para mim e eu estou digerindo isso. E a outra coisa que eu tive durante o processo foi uma palavra. Eu ouvi uma voz de um homem me falando uma palavra, que era artrose, né? Então, tipo, eu pedindo consciência sobre isso que estava acontecendo na minha lombar. E aí, a gente foi ver o que era o significado da artrose. Que era crítica, que era julgamento, que era um questionamento sobre o comportamento da outra pessoa, por que a outra pessoa agiu assim, uma não aceitação, né? E realmente, como eu estava falando para vocês, essa amizade, esse ciclo que eu precisei encerrar recentemente, foi algo que eu fiquei assim, tipo, o que está certo sobre isso, sabe? Foi assim, algo que me impactou, porque não teve um evento, porque normalmente quando tem um evento, sabe, uma situação, uma briga, uma discussão, uma coisa que tipo você fala, não, foi por isso que isso acabou e fez total sentido não fazer mais parte. Não. Foi simplesmente, sabe aquela história do cara quando fala pra mulher que vai comprar um cigarro e nunca mais volta? Foi mais ou menos isso, uma situação assim, vou comprar um cigarro e nunca mais voltou. Pois bem, foi assim. E eu fiquei assim, inconformada. Mas então eu tenho pedido para Deus entendimento e clareza. Então, através desse processo ontem, eu tive essa consciência, que é, como a Mari falou, é o momento de deixar fluir. É o momento de soltar tudo isso. Porque se eu continuar trancando isso no meu corpo, se eu continuar trancando isso no meu ser, vai desenvolver uma doença, né? A consciência que veio foi sobre a artrose. E aí eu comecei a perceber várias coisas que estão acontecendo no meu corpo. Eu tô com uma dor aqui nessa parte da clavícula, já faz alguns meses também, que às vezes eu não tenho força para pegar peso, que ele dá uma vacilada, sabe? Então começa a observar quantas dores vocês estão trancando nos seus corpos,
que estão relacionadas às emoções, à falta de perdão. Ontem nós falamos muito sobre o perdão. Então, o perdão, ele adoece o nosso corpo. A falta de perdão, ele adoece os nossos ossos, adoece o nosso ser. Então, quanta falta de perdão está existindo aqui? Por isso que eu falo para vocês, isso aqui não é só para vocês, não, é algo para minha vida também. É para mim olhar para todos os lugares onde eu ainda estou aprisionada, na mediocridade, na corrupção, na separação, no julgamento, aonde eu estou aprisionado a coisas que não fazem mais sentido para mim, que eu preciso aprender a dizer não. Então, o que você precisa dizer não hoje? Quais são as consciências que estão tendo aí hoje a respeito dessas leituras aqui? As orações, deixa eu ver que oração, né? Que vocês sabem aqui que a mãe é. As orações não serão respondidas apressadamente. A surpreendente verdade sobre a oração é que mais pessoas oram de forma correta, mas elas querem um resultado imediato. Quando os resultados não aparecem imediatamente, elas sofrem e reclamam que suas orações não foram ouvidas. Se você plantou uma semente hoje, a colheita não será amanhã, não é? Claro que não. Uma certa quantidade de tempo para o desenrolar dos eventos deve ser inicialmente esperado. Assim ocorre com a oração. Deus nunca está com pressa. Ele conhece nossas vontades antes que nós sequer as peçamos. Deus não viola a ordem natural dos eventos. Ao invés disso, ele detém o próximo desenvolvimento até que a ordem seja primeiramente estabelecida na situação. No livro The Winning Secrets of Age, conta a história de uma professora que tinha orado repetidamente para receber bênçãos em sua vida. Ela estava com problemas de saúde, perigosamente acima do peso, sem harmonia na sua família e ainda estava desempregada. Finalmente, um conselheiro espiritual a visitou em sua casa e descobriu a causa básica de todos os seus males. Sua casa, assim como seu estilo de vida, estava em um estado total de confusão. O conselheiro demonstrou para essa mulher infeliz que Deus não viola a ordem natural dos acontecimentos para responder às suas orações. Ao invés disso, ele detém o próximo desenvolvimento até que o primeiro, a ordem, se estabeleça na situação presente. Agradecida por conhecer a causa das dificuldades, ela se ocupou em trazer a ordem para o seu pensamento e seu ambiente. Conforme ela afirmava diariamente, a ordem divina está agora sendo estabelecida e mantida pelo poder de Cristo que habita em mim. A sua saúde se restaurou, a sua família se tornou mais feliz, o sucesso profissional gradualmente se manifestou. Essa professora vem para nos mostrar que você deve viver normalmente o quanto for possível, quando você quer que suas orações respondidas. Faça as coisas com lógica para trazer ordem à sua vida. Então se organize e siga em frente. Não se preocupe com os problemas. Não gaste seu tempo se preocupando sobre o que as pessoas vão dizer. Deixe então que elas digam o que quiserem. Siga o seu caminho em paz, afirmando a divina ordem a cada passo no seu caminho. Meu Deus, que forte isso. Não gaste o seu tempo se preocupando sobre o que as pessoas vão dizer. Deixe então que elas digam o que quiserem. Siga o seu caminho em paz, afirmando a divina ordem a cada passo do seu caminho. Outra coisa que aconteceu de transformação, de mudança na minha vida, era a desorganização. Eu era extremamente bagunceira, mas assim, nível muito alto de bagunça, gente, vocês estão entendendo? Era tudo fora do lugar, tudo bagunçado. Não tinha, era surreal as coisas que aconteciam aqui nessa casa. E hoje a organização, né, do ambiente, do conforto, da qualidade é muito importante para mim. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a correr as minhas barras foi trazer organização para minha casa. Isso é muito real. Tem um filme que fala sobre isso, chama Sem Limites. Depois eu posto nos stories para vocês o folder desse livro, porque tem vários filmes chamados Sem Limites. Esse em específico é um que ele toma uma pílula que desenvolve uma alta performance e ele começa a ver as coisas mais ampliadas e direcionadas, e ele tem uma inteligência muito grande. E então, o que eu fiz? Eu comecei a trazer delicadeza para o meu lar.
A minha casa parecia casa de homem, não tinha uma planta, não tinha um tapete, não tinha um vaso, não tinha uma almofada, era casa de homem. Sabe aquela coisa assim que quando você tem um colchão no chão e tá bom, era o que importava? Eu não tinha essa delicadeza, né? Então eu comecei a trazer essa energia feminina para minha casa. Comecei a trazer essa organização para minha casa e fui começando a me preocupar com esses detalhes, com coisas velhas, coisas quebradas, coisas que não funcionavam, coisas que não usavam. Eu fui tirando, fui renovando, né? E isso é um movimento constante que a gente faz aqui em casa, de constante. Eu começo a olhar para alguma coisa, isso aqui tá aqui há muito tempo, a gente não tá usando, vamos tirar tudo isso e vamos jogar fora, vamos arrumar, vamos consertar. E quando a gente vai mudando esse comportamento, automaticamente a gente vai mudando as pessoas ao nosso redor também. E conforme a gente vai abençoando essa oração aqui, né? A ordem divina está agora sendo estabelecida e mantida pelo poder de Cristo e habita em mim. E outra coisa que eu comecei a fazer isso com amor. Porque eu não gostava de fazer isso. Eu não gostava de limpar, de organizar, de arrumar. Não era legal, não era gostoso, não era divertido. Só que adulto não faz só o que é legal, o que é divertido. Adulto faz o que tem que fazer. Adulto faz o que se requer. Então essa é a diferença entre uma criança e um adulto. Adulto faz o que tem que ser feito. Então o que você tem que fazer que você não está fazendo, que se você fizesse atualizaria uma nova realidade imediatamente na sua vida e no seu viver. E para vocês entenderem, eu tenho assim, nunca fui diagnosticada com isso, mas eu percebo vários altos de grau de TDA, né? TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, várias coisas, síndrome do pensamento acelerado, bagunça, desorganização, procrastinação, dificuldade de organização financeira. Tem muita gente de dificuldade de organização financeira. Aí eu casei com meu marido, que é uma pessoa extremamente organizada, né? E aí ele consegue trazer ordem para nossa vida. Eu aprendo muito com ele. No começo foi muito difícil lidar com isso, mas hoje eu vejo que a energia dele, eu tenho que aprender com ele muito. Baixei as barreiras para aprender a receber. E aí vem o Samuel com a dislexia. A dislexia é algo que também é hereditário, genético. E aí a gente vai vendo, né? O meu pai, eu, nanã, e aí a minha avó, a mãe do meu pai. E aí você vai vendo que realmente é um quadro biológico, né? Que vai acontecendo. Só que assim, o que eu quero dizer para você? Toda sentença, vamos imaginar assim, 25% das nossas doenças, elas são predispostas hereditária. Então, todos nós temos 25% de disposição de desenvolver uma doença hereditária. Só que quando nós adquirimos novos hábitos, novos comportamentos, esse índice cai para 5%. Por que eu tô falando para vocês? Porque todas essas coisas que a Andressa era, né, que a Andressa desenvolveu, eram sinais e comportamentos de uma pessoa que tem TDAH. Era muito nítido isso. Porém, quando eu comecei a desenvolver o autoconhecimento, quando eu comecei a encontrar ferramentas, quando eu comecei a ter conhecimento e atitudes diferentes, eu fui automatizando um novo padrão na minha vida. Por isso que hoje, quando a gente encontra crianças com autismo, com dislexia, com TDAH, com várias dificuldades, né, com várias questões, o que essas crianças vão fazer? Terapia. Elas vão para TO, elas vão para fono, elas vão para psicóloga, elas vão para psicopedagoga, elas vão para vários lugares aonde vão treinar essas crianças a lidarem com as suas questões. Então, elas vão aprender um comportamento que vai melhorar a qualidade de vida delas. Porque todo comportamento, para ele ficar automatizado, aí vai embora. Só que até um comportamento ser automatizado na nossa vida, existe um estudo que fala que nós temos que repetir isso todos os dias por no mínimo 66 dias. Aí vem lá, né? 21 dias, 42 dias, 66 dias. Todos os dias de uma mesma coisa, todos os dias, até que isso fique automatizado no seu ser. E isso também requer certos fatores. Então, imagina que você é uma pessoa que já está com um outro tipo de doença, tá com uma depressão, tá com uma ansiedade, tá com uma síndrome do pânico, tá com alguma outra debilidade já instalada no seu sistema. Ah, tô num processo de luto, perdeu alguém,
essa pessoa, até ela automatizar algo na vida dela, vai levar talvez um tempo maior que os 66 dias. Então existe um comprometimento com a sua vida e com o seu viver. Se você não está conseguindo fazer isso sozinho, chame alguém para fazer isso com você. Tá vendo uma amiga que vai para academia todo dia? Temos aqui na live a Suelen. Suelen é Miss CrossFit, né? Não é CrossFit não, a bicha é nervosa, rapaz. Dá uma muquetada no C, ela te derruba. Como pode ser mais divertido. Fala, Suelen, quero aprender com você o que você está treinando, o que você está comendo, o que você está fazendo, qual é o ar que você respira. Como pode ser divertido, né? Suelen é bombeiro, gente. Tá explicado, né? A mulher salva vidas. Então ela tem que estar com o shape em forma, né? Com a qualidade de vida trancada ali, que a mulher é surreal. Então, a Mari tá aqui. A Mari é uma pessoa extremamente acolhedora, amorosa, sabe? Aquele colo de amor, um abraço generoso. Você tá aí carente, precisando de alguém para te ouvir, para te acolher. A Mari é essa pessoa. Pode chamar a Mari, que ela vai lá, ela vai te acolher. Tá aqui, aproveita. A Gi é uma pessoa incrível, adora servir, faz umas comidas gostosas, uns bolos gostosos. A Jaque, advogada porreta, pensa num problema. Você tem problema com a justiça, chama a Jaque. A Jaque é a mulher que resolve o nosso problema. A Jaque, eu falo, não faz assim comigo que eu vou falar com a minha advogada, hein? A minha advogada é a Jaqueline. Tenho uma advogada. Gente, a coisa mais poderosa do mundo, eu falei pra Jaque essa semana, eu falei assim, amiga, não tem nada mais poderoso no mundo que uma mãe com um laudo na mão e uma pessoa com uma amiga advogada. A gente fica poderosa demais. Ai, gente, mas é isso. Que vocês possam olhar para esses lugares, né? Onde que vocês estão se identificando aqui? Quais são os comportamentos que precisam ser transformados? Quais são os maus hábitos? O que é aquilo que você não consegue dizer não? Aquilo que você não consegue dizer não está comandando a sua vida. E todo não que você diz pra você, todo sim que você diz pra alguém, é um não que você tá falando pra você. Sabe aquele lugar que você fala pra alguém que você não quer fazer, mas você fala sim? Então todo sim que você dá pra uma pessoa é um não que você dá pra você. Então aquilo que você não pode dar pra você, você não pode receber de mais ninguém. Você não pode receber do universo, você não pode receber de Deus, você não pode receber de outras pessoas. Porque você não aprendeu a receber. E uma das coisas que as barras de Axis é uma das ferramentas que eu utilizo no atendimento. As barras de Axis é uma ferramenta que ela foi desenvolvida para abrir o nosso receber. E o receber tudo. Tudo o que eu preciso receber o bom, o bonito, o feio, o justo, o injusto, o alegre, o expansivo, o que eu preciso aprender a receber. Então as barras de Axis, ela te dá essa possibilidade de abrir o seu receber. Então vamos terminar esse capítulo aqui para a gente encerrar. Purificar sua vida pode conduzir às respostas da sua oração. Você deve purificar sua vida se você realmente quer as suas orações sejam respondidas. Livre-se dos esqueletos do armário que você pensa que ninguém sabe que você tem. É inútil orar por benefícios, proteção, melhoria financeira, orientação e instrução quando a toda hora você está fazendo aquelas coisas que você sabe que não são certas aos olhos de Deus ou dos homens. Uma mulher atraente de negócios desenvolveu uma misteriosa doença em seus pés e pernas, a qual nenhum dos melhores especialistas tinha sido capaz de curar. Eles não encontraram nenhuma razão orgânica para os problemas da saúde dela. Enquanto isso, ela tinha vários amigos seus orando pela sua cura e tudo sem proveito. O que os seus médicos e amigos não sabiam era que ela estava tendo um relacionamento com um ano casado por anos. E a culpa subconsciente gerada por isso tinha infectado a sua saúde. Ela precisava ter coragem de purificar a sua vida. Deus estava detendo o acontecimento normal dos eventos até que ela estabilizasse a situação presente. Muitas pessoas são como essa mulher. Elas se recusam a purificar e limpar as suas vidas. Elas se recusam a jogar fora coisas sem importância e confiar, então a Deus dará suas grandes bênçãos. Por enquanto, suas orações não serão respondidas e seus problemas se acumularão.
Em outro caso, uma bem-sucedida, mas solitária mulher de negócios desejava encontrar um casamento feliz. Ela vivera uma vida de vários compromissos, indo de um relacionamento ilícito para outro, de modo que pensava que suas experiências transitórias de amor eram tudo. Finalmente percebeu que estava neutralizando qualquer esperança de que sua oração fosse respondida devido a seus atos imorais. Ela jurou purificar a sua vida, ao qual tinha sido, no mínimo, desagradável e frustrante. À medida que ela deliberadamente fechou as portas para os antigos relacionamentos, bons amigos voltaram para a sua vida. Um dia eles a apresentavam um gentil viúvo. Ela logo casou com ele e teve um lar adorável, e uma vida de paz, segurança emocional e um contentamento que ela tanto buscava. Mas nenhuma dessas bênçãos desejadas apareceu até que ela corajosamente purificasse a sua vida. Essa mulher descobriu, como Josué, que o pecado tem que ser abolido, antes que suas orações possam ser respondidas. A Bíblia está cheia de ilustrações de amargas experiências que acontecem com o homem quando ele persiste em ser desobediente à vontade divina. Geralmente, uma limpeza ou uma purificação deve ocorrer, como no caso do soldado desobediente de José, antes que suas orações sejam vitoriosamente respondidas. Lembre-se que não deverá haver dano para você mesmo e para os outros com resposta das orações. Se suas orações estão sendo respondidas, é porque essas respostas das orações poderiam danificar alguém envolvido. Limpe sua mente e pergunte honestamente: esse desejo que peço na minha oração obedece à vontade divina? Essa oração causará danos a alguém se for atendida? Essa vontade está de acordo com a vontade de Deus para cada um dos envolvidos? Esse pedido está de acordo com os propósitos do Senhor? Dedique sua oração para a divina vontade de Deus e para os sagrados e divinos propósitos, e serão mais e mais respondidos até que possam surpreender você com respostas melhores e mais elevadas do que ousaria esperar. O que é um pecado, né? A gente tem a questão do pecado do ponto de vista dogmático. Então, um pecado é tudo aquilo que você está negligenciando alguém. Alguém está sofrendo com uma atitude que você está tomando. Né? Quando a gente fala assim, está dormindo, está saindo com um homem casado. Aquele homem não é seu, aquele homem é de outra mulher. Então, quando você pega uma coisa que não é sua, você está o quê? Roubando. Você está o quê? Destruindo. Então, verdade que um ser infinito escolheria isso? Será que um ser criado à imagem e semelhança de Deus escolheria isso? Se um ser infinito não escolheria isso, por que eu vou escolher isso? Então, todas as coisas que vocês forem escolher é fazer essa pergunta: verdade, um ser infinito escolheria isso? Se um ser infinito não escolheria isso, por que eu escolheria isso? Para várias atitudes, para várias questões, né? Ontem a gente falou sobre isso: examine, pois, o homem a si mesmo. E realmente essa oração, né? Existem pessoas que vão orar, porque Deus vai vingar os meus inimigos. Quem é seu inimigo? Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não tem, todos somos filhos de Deus. O seu próprio inimigo é dentro de você. O seu inimigo são as energias que estão ao seu redor e que usam e que influenciam para o mal. A palavra de Deus fala: o inimigo anda ao derredor e ao redor, buscando a quem possa tragar. Aqui eu falei no primeiro dia aqui sobre o livro, aquele Mais Esperto que o Diabo. É um livro bem legal para que vocês possam ler e entender, trabalhar na mente. E os esqueletos, né? Os esqueletos são as nossas sombras. Quais são as sombras que eu tenho dentro de mim, que eu estou fingindo não ser? Que eu estou escondendo, que ninguém vê, mas que existe dentro de mim? Então, as minhas mentiras, quais são as mentiras que eu tenho contado, que eu tenho enganado, o que eu tenho desejado no meu secreto, né? O que eu tenho desejado secretamente, que às vezes eu ainda não fiz, mas o meu coração deseja. Que a gente possa avaliar as coisas que estão acontecendo na nossa vida, para poder eliminar, para que as bênçãos de Deus, as curas, a harmonia, a prosperidade possa chegar. Então, essa é a nossa oração de hoje, que possa ter sido contribuição para cada um de vocês, que possam ter chaves viradas aqui e que vocês possam aprender a fazer tudo com carinho, com dedicação, com organização, com gratidão, a eliminar, a falar os nãos que forem necessários e não a gastar o seu tempo se preocupando com o que as pessoas vão dizer.
siga o seu caminho em paz, que eu estou comprometida com a minha vida, que nada nem ninguém, para onde eu estou indo, para que olhar eu estou olhando, o que eu quero com a minha vida para a minha vida. Fez sentido para vocês? Fala aqui para mim. Eu quero achar, deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui que fala sobre os excessos. É um texto bem legal. Eu vou pegar aqui só um minutinho. Enquanto isso, vai contando para mim aqui o que vocês perceberam, qual foi a consciência que vocês saíram daqui hoje, qual é o hábito, o comportamento que você vai precisar resignificar hoje na sua vida. Seja falar os nãos, seja a organização, o que você vai começar hoje, se comprometendo com a sua vida hoje. Então fala aqui assim, ó. O que excede na sua vida hoje? Perceba que o excesso esconde uma falta. É como se o excesso pudesse compensar algo que te falta. Se estou dormindo muito, o que falta na minha realidade ou por que estou querendo fugir dela que prefiro dormir ao estar acordada e vivendo? Se estou lendo e estudando demasiadamente, qual é o vazio que quero preencher com conhecimento? Será que estou evitando sentir? Então sobrecarrego o meu mental para abafar o meu emocional? Será que há uma baixa estima? Não vejo valor em mim, então preciso tentar integrar o valor de muito conhecimento para me sentir importante? Se estou comendo muito, qual é a nutrição que falta? Não digo nutrição do corpo, mas da alma. Será que não estou me nutrindo ou vivendo de maneira satisfatória? Me falta prazer no dia a dia, então recorro à comida para trazer esse prazer e satisfação? Se estou bebendo muito, do que quero fugir? Do que quero me libertar? Bebo para me sentir mais leve, livre do peso da realidade, livre da rigidez das minhas sensações. O que tem me prendido que a bebida me solta? Se estou prestativa demais, será que me falta confiança ou autoestima? Será que é preciso servir demais para ser útil, aceita e não rejeitada? Se estou arrogante e prepotente, será que preciso arrogar aquilo que me falta ou predizer a potência que ainda não tenho? Será que tenho medo profundo de mostrar a minha insegurança? Será que me falta confiança, valor e estima? Se estou rindo demais, será que escondo um certo desespero? Será que me falta recursos internos para lidar com fatos ou emoções que não têm nenhuma graça? Então eu rio, debocho para desmascarar o medo ou a dor? Se estou carente demais, o que falta preencher no meu interior? Qual é o afeto que me faltou ou que não me deu? Será que estou indiferente demais? Qual é a vulnerabilidade que desejo esconder? Será que me excede a sensibilidade, então ajo com indiferença como escudo de proteção para não demonstrar como aquilo é importante para mim? Enfim, excessos e faltas nos levam aos extremos, nem mais, nem menos, nem sobra, nem falta. O equilíbrio é ideal. Eu sei que é muito fácil escapar do equilíbrio, se encontrar entre as polaridades, porque descuido de repente estar em uma extremidade, ou excesso ou a falta. Tente se manter no presente consciente para manter o equilíbrio. Então que você possa ouvir de novo isso daqui, né? Aonde que eu estou? Será que eu estou carente? Será que eu estou indiferente? Será que eu estou arrogante, prepotente? Ontem na constelação eu representei o Covid, gente do céu. Era uma sensação assim de poder, de verdade. Eu me sentia grande. Nossa, assim, falei pra Mari depois, falei, Mari, eu me senti, nossa, foi surreal, gente, a representação ontem. Fiquei assim impactada. Convido vocês amanhã, quinta-feira, é dia de constelação no Instituto Despertar. Venha conhecer, venha participar de uma vivência. Venha acessar essa ferramenta tão linda, né? Que também traz muita consciência, né? A boa consciência, a consciência para cura. É maravilhoso, tá bom? Gratidão, meninas, por estarem aqui comigo até o final. Gratidão por sustentarem essa live com a energia de vocês. Vocês são muito importantes aqui. Saiba que vocês que ficam aqui até o final, vocês são muito importantes. Vocês sustentam a energia para que isso se expanda cada vez mais.
Não é só o fato de você estar aqui assistindo, recebendo, vocês também estão aqui sustentando uma energia, sustentando para que eu continue entregando isso, né? Para saber que isso está sendo agregador na vida de alguém. Então, eu sou muito grata por essa lealdade, por esse compromisso que vocês assumem aqui, de estarem aqui do começo ao fim. E isso é muito importante. Às vezes a gente quer receber as coisas, mas a gente não quer passar pelos processos. E aqui do começo ao final, mostra o quanto vocês são resilientes, o quanto vocês são comprometidas. E eu estou muito orgulhosa disso, muito feliz por isso. E quero que vocês saibam que vocês estão sendo vistas. Eu estou vendo vocês, eu vejo vocês. Viu? Rô, Gisele, Jaque, vocês, Amanda que entrou agora, vocês estão sendo vistas. Então saiba que eu honro vocês e abençoo vocês e peço para que Deus traga novas possibilidades, muitas bênçãos e que seja atualizada a organização na sua vida, Jaque, como você falou, e que qualquer outra necessidade que você está passando hoje seja preenchida, seja satisfeita, né? E que você tenha todos os recursos, conhecimentos e direcionamento para atualizar a vida que você deseja. E tudo que está impedindo você, bloqueando você, barrando você, vai agora te soltar, te liberar, te destravar e te impulsionar agora com a mesma força. Assim está feito. Toma posse disso. E que seu dia seja incrível. E eu espero vocês amanhã para mais um Clube do Livro. Um beijo no coração.